para receber essa palavra. Eu creio que não é de mim que vai sair a palavra, mas Deus vai impactar o coração de cada pessoa que estiver aqui hoje. Você tendo confiança, você tendo a fé que você vai sair daqui abençoado, a tua vitória já está concretizada. Agradeço também, primeiramente, o pastor presidente Antônio Bueno, nosso pastor Elias também, pelo convite. Agradeço a minha esposa, a minha família que estão ali me acompanhando. Eles são meus alicerces, como pastor é alicerce da casa. Eles são meus alicerces, porque aonde eu estou, eles estão comigo, me fortalecendo. Assim diz a palavra: aonde você ir, vá um em dois, porque se um cair, outro te ajuda a levantar. Para mim é uma presença imensa estar aqui junto a meus amados irmãos, o Eliseu, nosso irmão Eliseu. Estudemos junto, se criamos junto, diferenças, mas hoje eu estou servindo o mesmo Deus que ele me pregava uma vez, e creio que esse Deus que me mudou vai mudar muita gente ainda mais. Eu gostaria rapidamente de convidar os amados irmãos para estar se pondo de pé, aquele que pode abrir sua Bíblia no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Muitos pastores não pregam essas palavras porque se encontra no final da Bíblia, mas nós deveríamos revisar e repensar essas palavras que saem do Apocalipse, que é o que está acontecendo agora na nossa humanidade, no nosso planeta Terra. Os amados irmãos vão encontrar a palavra a qual se encontra no Evangelho de Apocalipse, capítulo 20 e o versículo 11, que está escrito. Os amados irmãos que se localizaram, se não se localizaram, eu repetirei. A palavra se encontra no livro de Apocalipse, capítulo 20 e versículo 11, a qual vai nos trazendo por título o juízo final. O juízo final é a palavra que hoje Deus tem para nos alertar, para nos abrir nossos olhos e expandir os nossos corações a muitas nações. E eu creio que muitas pessoas precisam ouvir essas palavras. Amém, amados irmãos? Podemos meditar na palavra que nos diz assim: e vi também um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, a terra e o céu fugiram da sua presença, e não se foi achado lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e abriram-se alguns livros, e então abriu-se o outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte também entregou os mortos que nelas haviam. E a morte e o inferno foram lançados sobre o lago de fogo, e todos aqueles que não foi encontrado no livro da vida foram lançados ao lago de fogo. Repetirei para os amados irmãos virarem a página da Bíblia, no capítulo 22, versículo 15, uma pequena resolução das pessoas que ficarão fora do céu naquele dia, no grande dia, no dia do Senhor. E ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os impuros, os homicidas, os idolatras e todo o que ama e pratica mentira. Amém? Larga a tua Bíblia no banco, fecha a tua Bíblia. Os amados irmãos, se quiserem sentar, pode se assentar, que agora nós iniciamos a palavra, a qual nos tem dizido sobre a resolução dessa palavra, sobre a leitura dessa palavra, que nos diz assim: um dia acontecerá o maior de todos os juízos dos mortos, o juízo de Deus, que vai trazer diante do trono branco todos os mortos de todas as épocas que morreram sem confessar a Jesus. E muitos que morreram e confessaram a Jesus e abandonaram,
como está escrito no capítulo 33 do livro de Ezequiel, do versículo 18 e 19, que diz assim: o ímpio que converter dos seus maus caminhos, eu o perdoarei de toda a maldade que cometeu diante de mim. Todavia, se um justo se desviar dos meus caminhos, não me lembrarei de toda a justiça que praticou diante de mim, diz o Senhor. Gentes que começaram bem e terminaram mal, longe da presença do Senhor. As pessoas que começaram bem, tendo a vida eterna, e largaram essa vida eterna para servir o diabo, porque o diabo é o que está dominando o mundo hoje em dia. Ricos somos nós que estamos na presença do Senhor. Todos os dias nós estamos na presença do Senhor, não só na igreja, mas em todos os lugares. Nós devemos levar a palavra do Senhor, devemos levar a companhia do Senhor. Primeiramente o Senhor está conosco, depois as demais coisas. Como a palavra nos diz, buscai o Senhor primeiramente, depois as demais coisas serão acrescentadas a vocês. Eu tive um breve imprevisto com a minha vida. Antes de conhecer a palavra de Deus, eu servia esse diabo que faz as pessoas sofrerem. Eu servia esse cara que foi expulso do céu por a rebeldia que ele teve contra o Senhor de todos os senhores, o Rei dos Reis. Eu servia esse cara. Eu era um cara muito mau, um cara que para mim machucar uma pessoa era prazer. Um cara que para mim machucar uma pessoa, tacar fogo na casa dessa pessoa, para mim era divertimento. Como o pastor falou, ele bebia. Sim, nós bebia, eu conheço eles, Deus da minha geração, conheço a família deles. Abençoada a família que nunca se desviaram do caminho de Deus, e que Deus vem honrando eles cada vez mais. Mas eu tive que passar por essa prova, porque essa prova foi capaz de me capacitar a palavra de Deus. Porque assim como o diabo se rebeldiou com Deus, eu me rebeldiei também. Havia um dia que eu estava em minha casa. Eu não tenho vergonha de falar. Eu estava na minha casa com um pedaço de maconha, substância de maconha, e pensando ali mesmo, por que eu tenho que estar fazendo isso? Por que eu tenho que servir o diabo? Nessa veio um pastor lá de Chapecó, um cara que faz trabalhos com quadro, imagens e fotos, faz os quadros de fotos. Ele chegou diante de mim, diante da minha porta, e eu ali com cigarro de maconha fumando, apaguei em respeito a ele. E ele falou para mim: por que você estraga a tua vida? E eu, com vergonha de responder ele disse: senta aí, quer tomar um café? Vamos tomar um café. Não vou te responder porque eu vejo que você é um evangélico, mas a minha presença não permitia evangélico. Um tempo atrás eu não gostava de pastores, não gostava de crentes, não gostava de servir a Deus, porque eu já estava contaminado pelo espírito imundo que se chama diabo e demônios. Eu pertencia a ele, pertencia um bom tempo. Um cara que era ubandista, hoje está aqui preleitando a palavra. É só para você ter uma noção de quanto poder Deus tem na vida da pessoa. Não só na vida da pessoa, mas de quanto poder Ele tem em mãos. Porque Ele pode transformar água em vinho, o que Ele não pode fazer pela minha vida, pela tua vida. E esse cara veio me falar, viu? Deus tem um propósito, Deus tem um plano na tua vida, o qual é muito maravilhoso. Mas para você chegar a esse plano, você vai ter que largar esse mundo que você está servindo. Eu olhei bem para ele, refleti bem a palavra dele, quase com a palavra ofensiva na ponta da língua para ofender. Mas como eu fui um cara muito bem educado pelos meus pais, recolhi a minha palavra, engoli aquela palavra e disse a ele: sábado eu vou ir numa igreja assim. Você está me falando para mim na igreja, eu vou ir na igreja. E se esse Deus que você está me pregando, que você está me falando, me mudar, me confessar o que você está me falando, aí eu mudarei. Mas com aquela incerteza, com aquela dúvida, porque o cara ímpio, o cara injusto,
o cara que serve o diabo, o maior prazer do diabo é fazer ele ignorar as palavras de Deus, é fazer ele ficar surdo diante da palavra de Deus. E esse pastor me falou: vai enquanto há tempo, porque Deus tem um plano muito lindo na tua vida. E eu, com a ignorância, com a incerteza de agradar aquele cara, disse: eu vou ir sábado na igreja. E ele veio me falando, continuou falando e falando que Deus tinha um propósito, tinha um plano na minha vida, que queria me mudar, queria fazer de mim um homem servo de Deus. E eu disse: eu vou servir, mas com aquela incerteza de dizendo: capaz que eu vou ir lá naquela igreja dar dinheiro para aqueles pastores viver das costas dos outros, aqueles pastores vadios que não quer trabalhar, quer viver nas costas dos outros. Hoje eu vejo que o evangélico é a maior coisa que acontece na vida de um homem. Quando você fala homem, você fala a mulher também, porque a mulher é geração, é fruto também do homem, saiu da nossa costela. Ela foi o 50% nosso. Se não existe um homem, se existe um homem hoje 100%, porque tem uma mulher 50% ao teu lado, te fortalecendo quando você cai. Por isso que eu venho te falar, essa palavra que eu venho pregar hoje, foi uma palavra de transformação na minha vida, a qual eu toquei de passar, chegar ao fundo do poço, chegar ao fundo do vale, chegar no deserto, e sem saber aonde ir, sem direção a contemplar. Fui parar dentro da penitenciária. O que eu mais temia era ir para aquele lugar, e fui para aquele lugar. Ali eu fui muito humilhado. Ali, quando eu estava na rua, eu humilhava as pessoas, eu fazia as pessoas sofrer. Lá eles fizeram tudo o que eu fiz para as pessoas, eles fizeram para mim. Me fizeram sofrer, me humilharam, me julgaram. E eu entrei pensando em Deus e falando em Deus naquele lugar. E para ver quanta blasfêmia que hoje existe na parte humana, da parte humana, do ser humano. Eu falando em Deus, o cara que me ponhou na cela olhou bem na minha cara: você lembra de Deus? Eu disse: eu lembro dele todos os dias, Deus da última palavra que eu ouvi. Ele bem assim: pois é, você lembra dele, mas ele te esqueceu aqui. Abandone esse teu Deus aí, que você vai morrer aí podre aí dentro dessa cela, que a chave nós vamos jogar fora. Aí me caiu a palavra daquele pastor, que ele tem me falado que Deus tinha um plano na minha vida, que esse plano era o que ele queria para mim. Mas para eu chegar até o plano que ele tinha para mim, eu tinha que passar por esse vale, eu tinha que passar por essa prova, eu tinha que passar por esse deserto. Porque quando o deserto é para você, não é eu que tenho que passar, é você. Quando o vale é para você, não é eu que tenho que passar, é você. Porque se Deus quer te provar agora, é para te aprovar depois. Eu tenho certeza. Aí eu me lembrei, isso foi numa sexta-feira, e esse pastor foi numa quarta-feira lá me falar, lá na minha casa, me pregar essa palavra evangélica de Deus. E eu olhando para esse pastor, eu disse: aonde que Deus me levou, aonde eu toquei de chegar para reconhecer que Deus é Deus e somente Ele pode fazer as coisas na vida da gente. Pra você ver quanto maravilhoso é um Deus. Se fosse nós somos incapazes de reconhecer a beleza e a grandeza de Deus, porque nossa limitação humana não é capaz. Se Ele aparecesse hoje aqui, a luz dele ofuscava nossos olhos, nós cairíamos mortos, porque nós somos incapazes de aguentar o brilho de Deus. Você vê quanto grande é esse Deus que transforma vidas. Aí eu, naquele presídio, me lembrei, eu disse: era essa palavra, era essa prova que o cara me falou que eu tinha que passar, né? Tá, no primeiro dia que entrei naquela cadeia, dê boas-vindas para mim, pastor. Dê boas-vindas para mim. Eles me lançaram numa cela fria, escura, que para mim saber o correr do dia, eu saberia as horas do dia, porque de manhã vinha o café para mim, de meio-dia vinha o almoço e de tarde vinha a janta. Aí eu acompanhava as horas, mas para mim era tudo escuro, sabe? E 15 dias corridinho, um dia após o outro, eu fiquei dentro daquela triagem, daquela cela escura, daquele sofrimento, ali onde eu vi com os olhos abertos a morte tentar ceifar a minha vida, com os olhos abertos, irmãos, porque 15 dias eu fiquei sem dormir diante daquela cela, daquele escuro. 15 dias em seguida eu fiquei sem dormir naquela cela,
porque ali tinha pessoas homicidas que eu acabei de ler, pessoas que assassinavam pessoas por prazer, estavam junto a mim naquela cela. E a minha mente, com medo, com temor àquelas pessoas, eu não conseguia fechar os olhos para dormir. E fiquei naquele lugar por um bom tempo. Um bom tempo, irmãos. Eu não vou referir o tempo, porque não vem converter a palavra para vocês o tempo que eu fiquei lá. Mas o tempo que eu fiquei lá foi só sofrimento. As pessoas que hoje dizem cadeia foi feito para homem, eu me desconsidero esse homem então, porque eu não queria mais voltar para aquele lugar. Eu implorava todos os dias para que Deus me tirasse daquele lugar. 15 dias em seguida eu pedi perdão para Deus de todas as blasfêmias que eu tinha falado, de todas as maldades que eu tinha falado de Deus, de todas as maldades que eu tinha falado dos pastores, a qual esses pastores também oraram muitos por mim, assim como o meu pastor que eu sirvo agora, hoje, a Visão Divina, revelou para minha esposa, para minha mãe, e elas em oração e clamor, orando em favor de mim. E eu, esses 15 dias de sofrimento, eu pensei que ia cessar em 15 dias, porque tinha um advogado que deu um golpe na minha família. Ele disse, 15 dias ele vai estar na rua, vai estar almoçando com vocês, daqui 15 dias. E passou 15 dias, e passou 30 dias, e passou 45 dias, e passou um mês, e passou 2 meses, e não veio mais a luz do dia para mim, sabe? 30 dias em seguida, eu saí daquela cela, fui para uma outra pior, que para ver o sol eu só via pelo reflexo de um espelho que tinha no alto da cela onde eu estava. Eu via o sol por aquele reflexo. E muitos dizem que vai ver o sol nascer quadrado, lá você nem vê o sol nascer. Primeiro dia que eu estou dentro daquela cela, 5 horas da manhã eu dormindo no conforto, não digo que é conforto, porque lá é o sofrimento, lá você dorme nesse piso. Aqui um piso desse aqui é limpo, é brilhante. Lá é uma imundícia. Lá você corre o risco de todas as coisas, você está exposto a todas as coisas, doenças, infecções. Lá é a porta do inferno. Se você acha que aqui você está vivendo o inferno, lá você está na portinha beirando o caldeirão. 15 dias eu lá naquela cela, dormindo. De repente os caras chegam, os agentes de Chapecó, jogando bombas de gás. Isso é uma vergonha que eu não tenho vergonha de falar para vocês. Eles fizeram nós sair só de cueca, um frio, acho que estava marcando de 5 a 4 graus de frio. E eles moendo nós naquele pátio ali, tudo sentado, tinha mais de 30, 40 homens sentados ali. E eles molhando nós com aquela mangueira de bombeiro, um frio, humilhando nós, só para nós ficar ali. E ele falando, vocês sabem por que vocês estão pagando isso, né? Porque é a vontade de vocês pagar isso aí. E eu me referi daquela palavra que Deus tinha me falado, que Ele tinha um plano na minha vida. O pastor foi pregar uma palavra para nós no sábado. E eu disse para ele, eu vou sair, eu queria sair para ver essa pregação. O agente veio, um agente muito bom, servia a Jesus também. Veio e disse, vou tirar a tua cela, porque as outras celas não permitem que se nós estivéssemos numa cela, um lado da cela sairia e o outro ficava preso para não ter conflitos e brigas e mortes. Irmãos, lá foi um sofrimento tão terrível, que se eu for explicar para vocês, vocês não são capazes de entender o quanto você sofre lá. As pessoas que estão hoje aqui, muitas vezes não dão valor à liberdade, e as pessoas que estão lá estão clamando pela liberdade, para ser solto, para ser liberto, para sair daquele lugar. E essa palavra que eu venho pregar hoje para vocês, do livro de Apocalipse, se refere tudo lá. Porque ali você vê hipócrita, você vê idólatra, você vê falsos profetas, você vê pessoas que simplesmente renegam a presença de Deus. E eu orando, final do ano, eu orando, já estava vencendo o ano, eu orando, ele veio falando com Deus, um cara lá, um pastor foi pregar uma palavra, falar de Deus, e eu orando com aquele pastor, e Deus veio que me deu uma visão, dizendo, pela porta que você entrou, você vai sair. Mas para você sair, tem um porém. Para você sair,
Tem um porém, porque Deus não te entrega nada de graça não. Porque se fosse tudo de graça, você não precisaria passar provas, você não precisaria passar dificuldades e lutas, porque para servir a Deus tem que ser assim, tem que ter prova, tem que ter luta, tem que ter vale, tem que ter deserto. E Deus me falou: pela porta que você entrou, você vai sair. E eu clamando a Deus: Deus, me confesse, me confirme essa palavra, se é o Senhor que está falando comigo, me confirma. Isso começando já quase no final do ano, assim, para Natal e Ano Novo, assim. Eu e o meu amigo de cela e mais um pastor que foi lá orar com nós na virada do ano, fazer um réveillon de oração. As pessoas aqui fora comemorando e nós a noite inteira orando lá. Deus, das 6 da tarde até as 6 da manhã orando no Natal. Passemos o Natal orando. Sabe o que foi as boas-vindas dos homens da cadeia, lá dentro da cadeia? Foi uma surra a cada cela. Foi um espancamento em todas as celas. Deus dá 1 até a 11. Quando eles chegaram na 11, eles bateram tanto no rapaz, que ele saiu morto de lá. Eles mataram o cara lá dentro. E foram alegar que foi os outros companheiros de cela que mataram ele, para castigar essas pessoas nos outros presídios. Aí eu entendi quanto Deus fala, Deus cumpre. Quando chegou um dia antes do aniversário do meu filho, ele faz aniversário dia 27. No dia 26, Deus me confirmou que Ele tinha me dado, a palavra que Ele tinha me dado. Ele disse: hoje você vai para casa. Hoje você levanta feliz que você vai para casa. E eu com essa felicidade no meu coração, dizendo: Deus é tão maravilhoso. Deus tem me transformado aqui dentro. Eu me converti lá dentro da cadeia. Aceitei Jesus lá, me converti lá. Aprendi o verdadeiro evangélico lá. Aprendi o que significava um pastor, um diácono, um evangelista, um presbítero. Aprendi tudo lá. E esses aí, o qual me ajudaram tanto, até agora estão me ajudando. Faz 5 anos hoje que eu sou evangélico da Visão Divina. Eu e a minha esposa, graças à oração dela, estamos firmes na presença de Deus, da minha mãe. Eu saí liberto de lá. Fomos para o tribunal, para o fórum onde eles fazem o julgamento das pessoas. Chegamos lá, o juiz e uma juíza, uma promotora me julgando, os dois me julgando, para você ver o quanto eles me consideraram periculoso. 2 juízes para me julgar, e eu sendo julgado por esses 2. O juiz só escutando e a juíza me falando e me incriminando e me jogando, me julgando e me julgando, e dizendo que eu devia, e dizendo que eu era isso, que eu era aquilo, que eu era líder de facção, que eu era um cara perigoso, que eu era risco para a sociedade. E eu chegando a um ponto que eu cheguei e pedi para ela parar de falar essas coisas de mim, que meu advogado entrou com uma palavra pedindo: eu posso ter uma palavra? Posso ter 3 perguntas para a senhora? Se a senhora me responder, eu digo que ele vai ficar condenado. Se a senhora não me responder, ele sai em liberdade daqui. Ela concedeu as palavras para ele. Ele fez 3 perguntas para ela, a qual ela não teve nenhuma acusação contra mim daquelas palavras. Ela olhou para o seu juiz e falou para o seu juiz: o senhor está com a palavra, seu juiz. Ele olhou para mim, no fundo dos meus olhos, olhou para mim, olhou para ela: se você não tem acusação a ele, então manda ele para casa, que ele está liberto. Eu não tenho para acusar ele, você não tem acusação contra ele, então liberte ele, manda ele para casa. O qual os polícias tinham falado que dali eu ia voltar para o presídio. Eu saí glorificando a Deus, que eu estava indo para minha casa. Para você ver quanto Deus é tão maravilhoso. Oh glórias, oh glórias. Para você ver quanto Deus é tão maravilhoso. Eles tinham prendido o meu dinheiro. Eles prenderam o meu dinheiro, o qual eu tinha recebido as minhas férias, que eu trabalhava na Raftec. Eu tinha recebido as minhas férias. Eles prenderam o meu dinheiro, o qual nós iria fazer uma cesta básica, né? Nós ia pagar a nossa cesta básica e ia comprar outra, que nós estava sem alimento sobre a minha casa, o qual a minha esposa ficou todos esses tempos se alimentando na casa da minha mãe. O meu filho não poderia chegar lá na minha casa,
porque ele via o lugar onde eu ficava sempre. Ele começava a chorar, a minha esposa começava a chorar, a minha mãe começava a chorar, da lembrança do filho pródigo, do filho rebelde que ela tinha. Agora ela tem orgulho de mim, porque hoje eu estou ministrando a palavra, o qual ela tem pedido tanto a Deus. Para você ver como Deus é tão maravilhoso, esse Deus que eu falo, que eu saí de lá sem direito a nada, saí de lá na maior miséria. Falei com a minha esposa, o que nós vamos fazer, como é que nós vamos pagar aluguel? E o aluguel, aquele tempo ali, eu pagava R$500 para ela, para a dona da casa. Saí de lá, eu disse, vamos ter que ir no banco para ver se tem algo para nós, ou senão vamos fazer um empréstimo para nós pagar o aluguel e pagar o rancho que nós devemos para os homens da cesta. Você vê como Deus é tão maravilhoso, Ele cumpre as palavras que Ele põe na tua vida. Ele me levou um cara da cesta básica lá na minha casa. Chegou lá, você quer comprar uma cesta básica? Eu disse, não temos dinheiro, irmãos. Eu acabei de sair da penitenciária, eu estou sem um tostão no bolso, eu não tenho R$1, estou cheio de dívida. Ele, não, eu só pedi se você quer comprar, não estou pedindo se você tem dinheiro. Se você quer comprar, eu vou te fornecer a cesta. Me forneceu uma cesta completa, irmão. Tudo que tinha de direito. E eu falei para minha esposa, antes dele chegar, eu falei para minha esposa, ela disse, o que nós vamos fazer, amor? Agora o Pia está chorando de fome, o aluguel está vencendo, o que nós vamos fazer? Eu disse, espera um pouquinho aí que eu aprendi a orar, eu vou orar ao meu Deus, e Ele vai trazer a providência divina na nossa casa. Nem terminei de orar, irmãos, eu ajoelhado, nem terminei de orar, quando eu vejo a minha esposa, diz, chegou um cara aí na frente, fui abrir a porta, quem era? Os caras da cesta básica, fornecendo a cesta para mim, sem nenhum centavo comprei uma cesta. Tá, mas até aí tudo bem. O meu filho, o dia seguinte ia fazer aniversário, me pedindo uma roupa, me pedindo o direito de um bolinho para ele. E da onde que eu vou tirar, irmãos? E eu clamando a Deus, pedindo a Deus, Deus, o Senhor é tudo que eu tenho na vida, o Senhor é meu único e verdadeiro amor, o qual me amou primeiro, agora eu venho retribuir esse amor a Ti. Falei a Ele e clamei a Ele e falei com a minha esposa, vamos descer no banco, amor, se nós não tiver dinheiro, nós fazemos um empréstimo e fazemos uma festa para Ele. Para finalizar a história, irmãos, do meu testemunho, eu chego no banco, nem entrei lá dentro da agência, fui somente nos caixas, ponhei meu cartão, tinha R$980 na minha conta. Pedi pro cara, disse, da onde esse dinheiro, homem? Ele disse assim, não sei. Eu disse, alguém fez um depósito sobre a minha conta? Ele, não, a tua empresa já tem depositado as tuas férias, o teu salário, tudo, você não tem direito a nada esse mês. Eu disse, mas então como é que tem esse dinheiro aqui? Ele, se tá aí é teu, alguém depositou, né? Se tá aí é teu, pode pegar e sacar. Me saquei tudo aqueles R$980, fiz a festa pro meu filho, deu para nós pagar o aluguel, deu para nós comprar o alimento em casa. Tudo isso graças a um Deus. Por quê? Porque eu me dobrei e me arrependi das palavras que eu falava contra os pastores. Agora hoje eu venho entender que quando a gente é evangélico, quando a gente tem a unção de pastor, tem a unção de presbítero, tem a unção de diaconista, não é de Varde que Deus levantou essa unção para vocês, não. Não é de Varde que Deus levantou essa unção para nós, não. Porque se Ele cumpre as promessas com o injusto, imagine com o justo. Se Ele cumpre a palavra com o injusto, com a pessoa que não tem nada na vida, imagine com aquele que tem a fé vivida em Deus. Esse Deus é esplêndido, né? Esse Deus é sem comentário, não tem. Aí que eu volto da palavra, irmãos. Volto a dizer a palavra para vocês. Que quando esse dia do julgamento, voltando à palavra, né? O dia do julgamento, todos nós vamos prestar conta de todos os erros. Deus da época de Adão, o início da geração da raça humana, ainda existem mortos esperando para serem julgados pela obra que eles têm feito na presença de Deus. E hoje eu venho te dizer o que você tem feito na presença de Deus, o que você tem feito de errado na presença de Deus.
Você parou para pensar que muitas vezes você peca somente em pensamento? Às vezes você peca somente em olhar. Aí que vem a resolução da palavra. Ela nos diz que um dia acontecerá o maior dos maiores julgamentos de Deus diante do trono branco. Você que está lavado no sangue do Cordeiro, você tem tua veste branca, branca como a neve. Ainda que seja o teu pecado como um carmesim, se tornará branco como a neve quando você assumir a presença de Deus na tua vida. Esse Deus é tremendo, né, irmãos? Esse Deus é maravilhoso. Eu não venço a glorificar e agradecer a Deus. Esse Deus tem me transformado através dessa palavra. Hoje eu venho trazer essa palavra, mas eu venho te falar que o que foi lançado no lago de fogo, ali não é o maior sofrimento. O lago de fogo não é o maior sofrimento. O maior sofrimento é o lago de fogo e enxofre, aonde será a tua segunda morte, a morte que você vai viver sendo atormentado por 1000 anos até a volta de Jesus Cristo, quando descer a cidade santa do céu, que a palavra mesmo nos diz: e vi uma cidade santa descendo dos céus, a nova Jerusalém. Então ali será lançado o diabo, será lançado os demônios que acompanham o diabo, ali será lançado os falsos profetas, ali será lançado os injustos, os impuros, os que praticam e amam praticar a mentira. Por isso que eu venho te falar, hoje a tua vida está como perante Deus? Hoje como você está perante Deus? Você está 100% com Deus? Ou você está 95%, ou você está 80% com Deus? Você já parou para pensar que muitas vezes as dificuldades que você vem passando é permissão de Deus? A dificuldade que você vem tendo é permissão de Deus? Mas também tem um porém, que quando o justo se converte, o injusto se converte a Deus, ele esquecerá de toda a transgressão que ele tem feito perante Deus. Mas quando o justo se desvia do caminho de Deus, ele esquecerá de todas as boas obras. Aí que eu falo, o que você faria quando chegasse lá e escutasse a mais doída de todas as palavras que Deus tem para dizer, que será aquela: afastai de mim, maldito, que eu vos não conheço. Pensou você a vida inteira praticando o evangélico, reconciliando, ganhando almas para Cristo, fazendo a tua parte com Deus, e chegar no último dia, Deus te falar: afastai de mim que eu não te conheço? Não adianta você dizer: Jesus, eu preguei em teu nome, eu fiz em teu nome, eu curei em teu nome, eu restaurei vidas em teu nome. E ele vai te responder: sim, você restaurou vida em meu nome, você pregou em meu nome, você curou em meu nome, mas era em meu nome, não era no teu nome. Não era você que estava fazendo as curas, era eu que estava curando. Não era você que estava operando, era eu que estava operando. Oh lugar, eita Deus tremendo, oh glórias, oh Jeová da glória, fala Deus, fala Jeová da glória. Oh Deus tremendo, aleluias. Vou falar, Jeová, vou falar. Mas também eu te falo, irmãos, que tem uma palavra escrita em Apocalipse também 7, 21, 7 e 4, que diz que quando nós entrar no céu, Deus enxugará toda a lágrima de nossos olhos. Não é toda a lágrima, é todas as lágrimas, porque lá no céu não há espaço para sofrimento, lá no céu não há espaço para lamentações, lá no céu não há espaço para as enfermidades, para as coisas mundanas aqui da terra. Quando nós passar daqui para o além, se nós morrer hoje, nós não vamos diretamente para o além, não, nós vamos ficar no Éden, esperando o dia desse juízo que há de vir, e vai vir, e está próximo de chegar. Sabe por que está próximo de chegar? Porque está escrito em Apocalipse que aconteceria
no primeiro toque das trombetas, aconteceria coisas inacreditáveis para a raça humana. E hoje o que está acontecendo? Está acontecendo muita coisa na raça humana, né? Estão levantando estátuas demoníacas para adorar. Estão fazendo adorações rituais com raça humana. Olha aquele incêndio que está acontecendo na Amazônia. A prejudicação que está acontecendo lá. Olha em Israel. O que aconteceu em Israel. Você for pregar o evangélico na Babilônia, sabe o que acontece para você na Babilônia? Se eles pregar você pregando o evangélico na Babilônia, eles te decapitam, eles te eliminam, porque eles não aguentam a palavra evangélica. O que dirá você vir falar de Deus para a vida deles? O que dirá você dizer, Deus é contigo, Deus vai fazer, Deus vai reconstituir tua vida. Sabe o que nós temos de melhor hoje no Brasil? Nós temos o direito de fazer o último avivamento da face da terra. O último avivamento, porque nós fomos escolhidos por Deus para fazer esse avivamento. E esse avivamento vai chegar e nós vamos ter que fazer esse avivamento, porque é de nós que vai ter que sair esse avivamento. Se nós não quiser vir fazer esse avivamento, as pessoas de fora estão vindo para fazer. As pessoas que moram no Japão estão vindo para esse avivamento, já estão vindo agora para guardar os lugares diante desse avivamento. Hoje nós estamos pregando a palavra e muitas vezes as pessoas estão se desviando da palavra, estão correndo da palavra, estão dizendo que Deus não existe. Sabe que vem me dizer essa palavra? Que o homem hoje ele pode correr da palavra de Deus. Ele pode ignorar a palavra de Deus. Ele pode dizer, Deus para mim não existe. Deus é o meu dinheiro. Deus é a minha riqueza. Mas eu falo para você, mas a hora que esse homem morrer, a hora que ele fechar os olhos e descer na cova fria, a sua alma terá um destino. A sua alma terá um destino. Olha bem a palavra. A sua alma terá um destino. A Bíblia diz em Apocalipse 7:21 que quando a alma humana, quando o homem morrer, a alma humana vai ser retirada dele. Porque hoje nós estamos com um corpo, com a alma. Por que nós temos um corpo? Para vestir a nossa alma. É a mesma coisa do que hoje nós está aqui vestido com um terno. O nosso corpo é a roupa da nossa alma. Se a tua alma está pura com Deus, você está bem com Deus. Mas se a tua alma está imunda, diz a palavra que diz, se você é puro, se purifique mais. Se você é sujo, se suje mais. Porque Deus não vai aceitar essas palavras, essas duas pessoas. Porque não existe dois senhores, não existe dois deuses. Ou você serve a Deus, ou você serve o diabo. A decisão é tua, mas veja bem a palavra. Quando você morrer, a tua alma terá um destino. Eu li em Lucas 16:19 que havia na face da terra um homem que vivia regaladamente, substando a riqueza, mostrando a riqueza, dizendo que tinha, que podia, que fazia, que era aquilo, que era isso. E perante a porta dele viveria um pobre, o qual esse pobre se alimentava das migalhas de pães que caíam da mesa desse rico. E um dia a alma desses dois, eles morreram e a alma desses dois foram retirada deles, foram recolhida por Deus. E a alma do pobre, quem que veio levar a alma do pobre? Os anjos. Os anjos, existe um plural que diz os anjos, não o anjo, é os anjos. Porque quando um justo morre, Deus não manda um anjo não para levar a tua alma. Deus manda um batalhão de anjos para levar a tua alma aos céus. Mas quando esse rico morreu, a alma dele, quem foi levar foi os demônios. Porque ele não tinha misericórdia com os pobres. Ele humilhava os pobres, ele humilhava as pessoas humildes. E Deus vem sobre essas pessoas humildes. Deus quer as pessoas humildes de coração.
para fazer a sua obra, para ter a coragem que as pessoas humildes têm, é muitos poucos que têm. E esse rico, quando foi levado a sua alma para o inferno, ele gritava de lá: Pai Abraão, mande que Lázaro moe a ponta do dedo nessa água e refresque a minha língua, porque eu estou sendo atormentado por essas larvas, por essa lava de fogo, por essa chama. Dá para se ter a noção da palavra que ele falou? Pai Abraão, então, se ele estava no inferno, ele tinha visão da onde estava Lázaro, no seio de Abraão. Ele estava vendo Lázaro no seio de Abraão. Agora eu venho te dizer quem que era rico e quem que era pobre. O rico era pobre, né? Que ele estava sendo atormentado pela chama do inferno. E quem era rico era o Lázaro, que era pobre, que vivia comendo a migalha daquele rico que estava lá. E olhe bem a palavra, quem se alimentava de migalhas era o Lázaro, né? Agora, quem quer migalha? Porque molhar a ponta do dedo na água e dar na língua é migalha, né? Para mim é migalha. Para mim é migalha. E ele, tendo a visão, ele falou: Pai Abraão, manda que Lázaro traga para mim, molhe a ponta do dedo e traga para mim refrescar a minha língua, porque eu estou sendo atormentado por essa chama. E Pai Abraão responde ele: ainda que todavia nós querêssemos ou quiséssemos fazer a tua vontade, nós não podíamos, porque há entre nós um abismo tão grande que nem nós não podemos chegar aí e nem você pode chegar aqui. Oh, Deus tremendo e maravilhoso. Oh, glórias. É bom saber dessa palavra, né? A palavra vem dizendo que ele continua clamando e ele diz: Pai Abraão, já que tu não pode refrescar o meu tormento, então mande Lázaro ao meu pai e aos meus 5 irmãos, que não venham para esse lugar de sofrimento, que não venham para esse lugar de aflição, que não venham para esse lugar de dor e tormento. Aí a palavra sábia que a Bíblia nos ensina, que se diz conhecimento da palavra. Pai Abraão fala: existem os profetas lá embaixo, existe Moisés, existe todos os profetas da antiguidade pregando a palavra. Se ele não ouviu a palavra desses profetas, que dirá de um morto que já foi arrebatado? O que vem dizer a palavra? Porque se ele estava cego vendo a pessoa carnal, quanto acreditar na pessoa espiritual? O que leva ele a acreditar na pessoa espiritual se ele não acredita na pessoa carnal que está falando a palavra para ele? É isso que vem te dizer a palavra. O maior dos maiores julgamentos será o dia do juízo final. E eu venho te falar e bater nessa tecla: o maior sofrimento não é o inferno, não. O maior sofrimento é o lago de fogo e o enxofre, aonde os demônios e todos os que estão junto a eles serão lançados. E se eles serão lançados, é que alguém lançou. Não, eles não se lançaram sozinhos, não. Que se eles se lançaram, foram lançados porque teve alguém que lançou eles, alguém maior que lançou eles. E a Bíblia fala para mim, a minha Bíblia me diz que o homem não precisa temer o homem que mata o corpo e não faz nada mais, mas tem que temer a Deus, que Deus mata o corpo e pode lançar a nossa alma no inferno. Temos que temer a Deus. Então eu venho te explicar o que diz alguém maior que lança o diabo e todos os demônios da sua companhia no inferno, no lago de fogo. É Deus, porque não há ninguém maior do que Deus. E se Deus lança eles, é porque eles também temem a Deus. Eles conhecem a palavra, eles sabem o que diz a palavra, mas não obedecem. Tanto é que Deus mesmo fala que Lúcifer, que significa diabo agora, ele era um anjo, o melhor anjo, o maior anjo, o mais belo dos anjos que existia ao lado de Deus, o mais forte anjo, que quando ele caminhava, os seus
passo, criava ondas sonoras, que fazia músicas agradáveis aos ouvidos de Deus. E Deus o mandou para o inferno. Deus o mandou para o inferno. A luz que era tão brilhosa se ofuscou, porque quis subir acima do cargo que não era dele, porque quis subir acima de Deus, se rebeldiou com Deus. E a Bíblia diz que quanto mais alma, mais espírito, mais pessoas ele levar para o lado dele, é menos pessoas para reconhecer a verdade que Deus tem para nós. É menos pessoas para conhecer o evangelho que hoje nós pregamos. O pastor prega, o pastor prega, o pastor prega. E nós estamos aqui para alertar vocês que não é brincadeira o que nós pregamos, porque existe inferno e existe céu. Mas isso não é o maior sofrimento, o inferno. O maior sofrimento, eu torno a dizer, é o lago de fogo e enxofre. Esse aí será o teu maior sofrimento. Lá você vai clamar, lá você vai gritar, lá você vai espernear, chorar, e não vai adiantar. Sabe o que eu venho aprender com essa palavra, irmãos? Porque Deus me diz que o maior lugar que se clama a Deus é lá no inferno. O maior lugar que clama a Deus é lá no inferno. Sabe por quê? Porque eles sabem aonde eles estão. Porque se eles sabem, eles têm consciência onde eles estão. E se eles têm consciência, eles sabem por que eles estão lá. Eles sabem por que eles foram lançados para lá. Sabe o lugar que mais ora a Deus? O lugar que mais ora a Deus é aqui na terra, onde nós estamos. O maior lugar que ora a Deus é na terra. Mas o maior lugar que se glorifica a Deus é nos céus. Porque Ele tem um coral preparado para adorar e glorificar o nome dEle. Será que você pode dar um glória por causa dessa palavra? O maior lugar que se glorifica a Deus é os céus. E é onde nós estamos planejando o nosso caminho para nós seguir até lá. Aonde Deus tem nos preparado até aqui para nós levar para lá, para nos guiar somente até lá. E eu te falo e continuo falando que esse Deus não é brincadeira não. Ele me mudou da água para o vinho, assim como mudou muitas pessoas. Mas também Deus, eu venho te falar, Deus é amor, mas Ele é fogo consumidor também. Se você acredita que Ele pode mudar a tua vida do mal para o bem, Ele pode mudar também do bem para o mal. Porque Ele deu, Ele tira. Ele tem autoridade para isso. Vocês que é leitor da Bíblia, você sabe quando Jó estava clamando a Ele, pedindo perdão dos erros que ele tem feito, né? Ele falou, Senhor, pode retirar tudo de mim, mas não me tire a tua presença. Não retire de mim a tua presença, o teu espírito. Porque pelado, nu eu vim do ventre da minha mãe, pelado eu voltarei. Porque aqui na terra eu não tenho nada, mas a maior riqueza que eu quero que eu quero ter, é os céus de glória. E aonde eu quero ver esses irmãos amados junto a mim, lá naquele céu. Você tem noção do que nós estamos falando da palavra de Deus, irmãos? Você tem noção de quanto poder tem Deus? A nossa mente, a nossa limitação humana, não conseguimos contemplar quantas coisas boas Deus tem para fazer para nós. Até o universo, que para a NASA, para os estudos humanos, é infinito. Pense, perante de Deus, Ele é simplesmente um grão de areia. O universo é um grão de areia perante Deus. Então imagine nós quando chegar naquele dia que Ele vai dizer, Diácono Félix, você pregou, você tirou, você ganhou almas para mim, você restaurou vidas para mim, mas eu não te conheço. Afastai de mim, maldito. Afastai do meu Pai, porque antigamente você me negou. Sabe qual é o poder da palavra? Que Deus nos reconsidera como seu filho amado. Primeiramente é quando se batiza e confessa a Deus que Ele é o único e verdadeiro Salvador. A segunda palavra é quando você confessa os teus próprios erros. Você assume que está errando perante Deus. Você diz, Deus, eu sou falho, eu sou fraco, eu sou humano, mas Tu é Deus, e Deus que sabe todas as coisas e que pode todas as coisas. Irmãos, eu poderia até falar mais, mas Deus me permitiu só até aqui, para alertar para vocês que o inferno
é tão real quanto a terra que vocês pisam. Vocês podem ter noção que vocês, um dia ou outro, vocês vão chegar no dia do julgamento final. E eu falo a vocês, continue firme no caminho que vocês estão, porque muitas pessoas já não têm mais a capacidade de reconciliar com Deus, já não tem mais chance de aceitar o Deus que nós servimos, já não tem mais chance de aceitar esse Deus que nos mudou. Eu convido os amados irmãos para se pôr de pé, e já vou devolver o microfone para quem é direito. Vamos estar agradecendo a oração, a pregação, a palavra que Deus tem falado, tem tocado em nossos corações. Senhor meu Deus e maravilhoso Pai, obrigado principalmente, Pai, por ter falado com nós através da palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter me usado com essa palavra. Primeiramente, obrigado, Deus, por usar o pastor da casa, Pai, que ele tenha avivado o início desse culto, ó Senhor. Mas agora eu venho te clamar, Pai, que todas as enfermidades sejam expulsas desse local. Todas as pessoas enfermas agora que sejam curadas, que sejam restauradas e sejam purificadas.